Olá, meu nome é Vitória, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu moro há mais de 17 anos na Alemanha, então eu resolvi criar esse canal para ser um espaço onde eu possa sentar em frente à câmera, como se eu estivesse falando com amigas, falando com pessoas próximas a mim, já que uma coisa que às vezes a gente esquece quando sai do Brasil é que a gente se torna uma pessoa muito solitária. Os amigos, eles simplesmente deixam de existir ou são muito poucos, são rotinas totalmente diferentes. Por exemplo, aqui na Alemanha não é como no Brasil, que você chega de surpresa na casa do seu amigo, você pode chegar e simplesmente, sei lá, na hora do almoço você chega e senta na mesa e almoça com o seu amigo sem ter ligado antes. Aqui não quer dizer que eu não tenha amigos. Eu tenho minhas algumas poucas amigas alemãs, mas é uma coisa assim que você precisa marcar horário, que você precisa dizer quando você tem tempo ou não para aquela pessoa, se você tem tempo de ligar. É uma coisa assim bem mais complicada de lidar, uma coisa mais difícil de administrar, digamos assim. Eu acho que a amizade no Brasil é uma coisa mais fácil de administrar. Aqui na Alemanha dá mais trabalho. E quando você sai do Brasil, você acaba deixando os seus melhores amigos, você acaba deixando seus familiares, e muitas vezes os amigos que você deixou no Brasil, eles começam, cada dia que passa, a ficarem mais distantes. Às vezes, no início vocês se falam todos os dias, por WhatsApp ou por telefone ou, sei lá, por Instagram. E aí depois, com o tempo, essa coisa vai passando a ser mais, assim, só mensagem de feliz aniversário ou, sei lá, uma vez por mês ou uma vez por ano. O fato é que isso vai ficando bem distante a cada tempo que passa, principalmente no meu caso, que já estou aqui há mais de 17 anos. Então, não é a culpa minha, não é a culpa delas, é simplesmente pela situação e não tem como mudar isso, porque somos pessoas adultas, cheias de compromissos, todo mundo tem suas famílias, todo mundo tem seus afazeres, então não tem como você ficar, às vezes, cultivando uma amizade assim tão distante, uma amizade que você não vê, que você não encontra assim. Mas quando eu chego no Brasil e eu encontro essas pessoas, essas amigas, é como se o tempo não tivesse passado, só que falta essa presença, falta esse contato, falta aquela coisa de você ligar, de você, sei lá: "Ah, amiga, eu vou passar aí para te dar um abraço". E mesmo que seja uma pessoa como eu, que sempre fui uma pessoa de poucos amigos, uma pessoa mais caseira, você sente sim, chega um momento que você sente uma certa solidão, e às vezes a pessoa chega aqui e ela não leva isso em consideração e ela leva um choque muito grande, principalmente no inverno. Aqui agora está começando a esfriar o tempo, estou até bem nasal, porque eu estou bem resfriada, porque é época de gripe e eu estou bem gripada. E nessa época onde o tempo vai começando a ficar mais frio, o dia começa a escurecer bem mais cedo, você sente aquela tristeza maior, e é uma coisa que você precisa se preparar para isso quando você sai do Brasil. Você precisa ter consciência de que a distância dos amigos, a distância da família, essa coisa de você simplesmente não poder aparecer na casa de um amigo, na casa de uma família para dar um abraço, para almoçar, que às vezes a gente está lá no Brasil, a gente não dá valor para isso. A falta do sol, a falta de calor humano, a falta do calor mesmo do sol, tudo isso afeta muitas vezes o nosso humor. Ela nos deixa um pouco depressivo. Então você precisa levar isso em consideração e se preparar para isso e saber de que quando você chegar num país distante, num lugar como a Alemanha, países da Europa, você tem que levar o inverno em consideração, você tem que levar a distância dos amigos, a dificuldade em fazer amigos em consideração e saber
que você vai ser uma pessoa bem mais solitária e aprender a lidar com isso. Eu não tenho assim, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa depressiva, que eu tenho poucos amigos, que eu sinto a necessidade de ter pessoas, muitas pessoas em minha volta, mas mesmo não sendo essa pessoa que tem essa grande necessidade de ter várias pessoas em volta, chega assim o momento onde eu sinto uma certa tristeza. E principalmente, eu vou falar assim, uma coisa que eu sinto muito é assim no dia do meu aniversário, um dia que eu sinto uma certa solidão, porque gente, eu tô muito fanha. Porque no dia do meu aniversário eu recebo ligações das minhas amigas, ligações da minha família e tal, mas falta o abraço. Eu tenho o meu marido, que é a pessoa assim que tá sempre comigo, que é assim, sei lá, nós somos um só. É a pessoa que tá não só no meu aniversário, mas todos os dias, que me dá presente, que me abraça, mas mesmo assim você sente falta de ter aquela amiga para tricotar, para tomar um café, para falar bobagem. Eu tenho, assim, 2 amigas, principalmente no Brasil, a Mônica e a Viviane. Nossa, era assim, tipo, eu chegava na casa da Viviane e eu ficava dias sem ir para casa, era como se fosse minha segunda casa. A gente passava muito tempo juntas com a Mônica, com os filhos delas, e assim, é uma coisa que eu sinto muita falta desse calor humano, mesmo depois de tanto tempo, mesmo sabendo que as coisas mudam, que a gente envelhece, que mesmo se eu estivesse no Brasil não teria como mais ter esse contato tão próximo, mas só o fato de saber que elas estão lá, que eu posso simplesmente, sei lá, eu posso chegar e do nada dar um abraço. "Tô morrendo de saudade, vou aí, vou te dar um abraço", e pronto. E quando você tá triste, você vai lá e conversa, você se abre com aquela pessoa, sabe aquele tipo de amigo que você não tem medo de falar o que você tá sentindo? É muito mais difícil você fazer esse tipo de amizade fora do Brasil. Por exemplo, aqui na Alemanha, onde as pessoas elas têm um pouco mais de distância. Aqui na Alemanha tem muito essa coisa de você respeitar muito o espaço do outro, de você mesmo sendo, sei lá, pessoa da sua família, de você simplesmente não chegar sem avisar, de você não estar ligando o tempo todo. E quando a pessoa pergunta, assim, se tá tudo bem, ela não vai, assim, simplesmente já falar tudo o que está sentindo, eles são bem mais reservados, e isso é uma coisa, assim, que muitos brasileiros não conseguem lidar com isso. Eu já vi muita gente aqui na Alemanha que, mesmo morando aqui há muito tempo, tem muita dificuldade com isso, tem muita dificuldade dessa por causa dessa falta de aconchego, essa falta de calor humano, essa falta de contato mesmo. Então a gente precisa ter consciência disso quando sai do Brasil, de que são culturas diferentes. A cultura da Alemanha é a cultura mais individualista, a cultura do você precisa respeitar o meu espaço, eu respeito o seu espaço, mesmo a gente sendo amigo, mesmo sendo amigos íntimos, mesmo sendo família. Então, esse é um ponto importante que muitas vezes as pessoas esquecem de levar em consideração e às vezes as pessoas nem falam tanto sobre isso. Mas eu preciso, não sei, me deu vontade de desabafar, falar sobre isso. Como eu falei, esse canal é mais assim um lugar onde eu vou desabafar, falar sobre as minhas experiências e esse é um ponto que para mim é importante. Então, eu estou falando aqui para você que está se organizando para vir para a Alemanha, por exemplo, para sair do Brasil. Tirando outras coisas que você precisa levar em consideração, esse também é um ponto importante que você deve levar em consideração. E se você já vive aí fora do Brasil, aqui na Alemanha ou em qualquer outro lugar e já sentiu isso também, deixa aí nos comentários e me siga.
tricotar, vamos ser um pouco mais criar mais um pouco de calor humano, mesmo que seja à distância, mesmo que seja online. Então, esse é o primeiro vídeo desse canal e eu espero que eu tenha tocado em você de alguma forma, para você se inscrever nesse canal. Quem sabe você não é o primeiro seguidor. Então, se você gostou desse vídeo, clique no gostei, comente, ou simplesmente faça aquilo que você sentir no coração. Eu gostaria de ter pessoas reais aqui, pessoas que queiram realmente se conectar comigo. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!